Eu vim contar do dia que eu fui sequestrada e eu passei 6 dias sendo mantida em refém. Eu já andava sentindo assim como se eu tivesse sendo perseguida, mas eu só tive certeza que aquele carro estava me seguindo num dia que eu tava com preguiça de ir pra academia. Nem era preguiça, é que assim, eu trabalhava como doméstica, chegava em casa 4 horas, e aí depois das 4 que eu ia pra academia. Muitas vezes eu tava super cansada e aí eu não tinha ânimo e acabava não indo. E esse dia eu tava nessa indecisão, será que eu vou? Será que eu não vou? Tô cansada. E aí eu coloquei a roupa e saí. Na época eu tinha uma bis que, inclusive, eu vendi por causa disso. No que eu saí de casa, esse carro, ele estava estacionado e ele saiu atrás de mim. Eu vi que isso aconteceu, mas até então, para mim, era normal. Até então, né, tinha sido só coincidência. Acontece que no meio do caminho, eu pensei assim, quer saber? Eu tô muito cansada, não vai adiantar eu ir, eu não vou conseguir treinar direito, vou voltar para casa e aí amanhã é sábado, eu vou para academia, né? Sábado eu não trabalhava e eu faço o treino de hoje e de amanhã. Então, no que eu pensei isso, eu dei o balão com a moto e voltei. No que eu dei o balão, o carro fez a mesma coisa, deu o balão e veio atrás de mim. Aí eu já acelerei, eu vi que ele estava atrás de mim. Eu entrei aqui em casa muito rápido, em pânico. Eu contei pro meu marido o que tinha acontecido. Aí meu marido saiu lá na rua, ele deu uma voltinha aqui no quarteirão. Ele não viu o carro. Ele falou assim pra mim que talvez fosse só coincidência e ele ficou tentando me convencer que aquilo era só coisa da minha cabeça e que eu deveria esquecer. Mas eu sabia que aquilo não era coisa da minha cabeça. Eu tinha certeza que aquele carro estava me seguindo. Até então eu não sabia quem era, o que ele queria comigo, por que ele estava me seguindo. O fato é que eu fiquei muito assustada. Mas como eu trabalhava fora, não tinha como eu ficar trancada dentro de casa. Então, nos próximos dias eu ia e voltava. Eu não ia pra academia, né? Porque eu tava com muito medo de ficar saindo. E eu tava sempre olhando no retrovisor. Tava sempre pegando ruas mais movimentadas. Só que os dias passou e eu não vi esse carro mais. E nada aconteceu, nada suspeito. Então eu relaxei. E foi nessa que eu relaxei que um dia eu tava voltando do serviço. E esse carro veio atrás de mim. E nesse dia ele não fez questão nenhuma de disfarçar. Ele estava tão colado em mim que pelo retrovisor da minha moto eu consegui ver o motorista. Era um homem de 50 a 55 anos de idade, bem moreno. E tipo, ele veio o tempo todo colado. Eu tentava entrar em ruas que eu não tinha costume, mas ele entrava atrás. Eu tentava acelerar, ele acelerava também. Eu achei que ele fosse me parar aquele dia. A minha sorte é que o meu portão, ele já tinha motor. Então eu cheguei e entrei de uma vez, entrei chorando, contei pro meu marido e falei assim, não adianta tentar me convencer que eu tô maluca. Eu vi o cara encostava na moto, ele tá me seguindo sim. Então nesse dia a gente resolveu chamar a polícia, mas aquele dia, os policiais que vieram aqui em casa, eles fizeram o maior abuso de mim, sabe? Como se eu fosse louca, tipo assim, ai, você é pobre, por que que ia ter alguém te seguindo? Fizeram o maior pouco caso mesmo, deu uma voltinha só aqui, ó, por fora do portão, falou assim que não tinha nada suspeito e que se caso eu quisesse registrar uma ocorrência, então eu deveria ir na delegacia. Só que já estava anoitecendo, eu tava muito assustada e eu falei que naquele dia não. Falei pro meu marido que eu não ia sair de casa, ele queria me levar, mas sabe, eu tava muito em pânico. Eu falei pra ele que no dia seguinte eu iria. E aí eu até passei uma mensagem pra minha chefe, falei pra ela assim que no dia seguinte talvez eu não iria trabalhar, ou talvez eu iria bem mais tarde, porque eu precisava ir na delegacia. Expliquei pra ela o que tinha acontecido, ela ficou muito assustada. No dia seguinte, o meu marido levantou cedo e foi trabalhar. Ele não tinha como ir na delegacia comigo, porque ele trabalhava bem cedinho e a delegacia só abria às 8.
E como eu tava muito em pânico, eu também tinha passado praticamente a noite em claro. Eu fui dormir, já tava amanhecendo. Então, quando eu acordei, já era mais ou menos umas 10 da manhã. Tomei um café, me arrumei e saí para ir na delegacia. E aí eu subi a rua aqui para eu poder virar à direita e pegar, né, a via principal onde eu ia para a delegacia. Acontece que quando eu tava na metade da minha rua, eu vi que o carro tava atrás de mim. E aí quando eu cheguei lá em cima, que eu virei assim para a direita, ele meio que me fechou, meio que jogou o bico do carro em cima de mim, vocês estão entendendo? E me derrubou. E no que eu caí, a bis caiu em cima da minha perna e ele já desceu, veio em minha direção. E quando eu ia gritar, ele ergueu a camisa assim pra mim, mostrou que tava armado. E ele falou assim pra mim, se você gritar, eu te apago aqui mesmo. E aí eu já comecei a chorar, a perguntar o que ele queria comigo, quem era ele, eu não tinha dinheiro. E ele só falava assim pra mim, entra no carro, entra no carro. Ele ergueu a moto, né, me tirou dali e me colocou dentro do carro dele. E o tempo todo eu perguntava, quem é você? O que você quer comigo? Pelo amor de Deus, me deixe em paz, eu não tenho dinheiro. E ele, cala a boca, cala a boca. Se você fizer qualquer gracinha, eu atiro em você, sabe? Ele falava isso o tempo todo. Porque eu tenho certeza que vocês vão perguntar, por que você não gritou, por que você não pediu ajuda? O tempo todo ele me ameaçava que se eu gritasse, se eu fizesse alguma gracinha, ele ia me apagar. E ele tava com uma feição como se ele tivesse transtornado, como se ele tivesse em surto. Os olhos dele estavam arregalados assim, e tipo assim, tinha horas que ele falava coisa com coisa. Então eu acredito que aquele homem, ele tava num surto. Eu perguntava a ele o que ele queria comigo e eu também chorava muito, eu tava com muito medo, tava muito nervosa e ele só falava, cala a boca, eu vou te apagar aqui. E aí ele ficou dando volta comigo e eu só pensava assim, meu Deus, esse cara vai me levar pra algum lugar distante, vai me estuprar e depois vai me apagar, né? E ninguém vai nem achar ele. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. E aí ele deu volta, até que ele chegou numa casinha abandonada que ficava praticamente fora da cidade. Era quase fora da cidade. Chegou lá, ele me fez descer do carro o tempo todo falando, não corre, não faz gracinha, porque senão eu te apago. E aí ele me colocou dentro dessa casa, me amarrou, me obrigou a tomar água, porque eu não queria, mas ele falava, toma essa água, né? E o tempo todo me ameaçando e tal. E eu perguntando por que eu tava ali, o que ele ia fazer comigo. Ele virou as costas e saiu e me deixou amarrada ali. Foi por volta de uns 30, 40 minutos, ele retornou com uma sacolinha, porque assim, na queda, quando ele jogou o carro em cima de mim e a moto caiu em cima da minha perna, eu me machuquei. Então, ele me deixou sozinha ali, porque ele foi na farmácia, comprou remédio e comprou curativo para poder fazer, sabe, no meu machucado na perna que tava muito feio. Ele veio, limpou, colocou remédio, colocou curativo. E tipo assim, aí que eu não tava entendendo nada com nada. Por que que ele tava cuidando de mim de certa forma? E eu tentei me aproveitar daquele momento que ele tava cuidando de mim e falei pra ele, pelo amor de Deus, me deixa sair, eu tô com muito medo, eu vou passar mal, o meu marido deve estar atrás de mim, a minha mãe já é idosa. E ele só me mandava calar a boca. Eu fiquei 4 dias naquele lugar sem saber o porquê que eu tava ali. Só que nesses 4 dias, ele nunca fez nada comigo. Ele nunca triscava a mão em mim. A não ser para me obrigar a tomar água, para me obrigar a comer ou para trocar o curativo da minha perna. E aí no 4º dia, ele ainda tava transtornado, mas dava pra ver que a cara dele tava menos, como se ele estivesse voltando em si, sabe? Eu não sei falar pra vocês, parece que ele tava eufórico, assustado, com medo, com raiva, transtornado. Mas nesse 4º dia ele já tava menos. E aí ele me contou. Ele falou assim que a mulher dele tinha ido embora do país com outro homem,
Tipo assim, ela trocou ele e fugiu. Ele conhecia o cara, eles não eram amigos, mas eram colegas, né? Conhecia, já tinha frequentado a casa um do outro. E aí, quando ele soube que essa mulher dele tinha trocado ele pra ficar com esse cara, ele entrou em surto. Diz ele que não tava planejando fazer nada, mas quando ele me viu na rua, ele achou assim que ele tava tendo uma segunda chance, porque segundo ele, eu era idêntica à esposa dele. E por isso que ele tinha me pego, que ele não ia me perder. Que ele já tinha perdido ela e ele não ia me perder. E eu, moço, pelo amor de Deus, eu não sou a sua esposa, não faz isso, procura um tratamento. Você vai estragar a sua vida, porque a polícia vai encontrar a gente, depois você vai preso. Para com isso, se você me soltar, eu não vou nem dar queixa, sabe? Eu tava tentando convencer ele, porque eu vi que ele tava voltando em si. Só que ele não me soltou e ele falava isso, que ele tinha perdido ela e que ele não ia me perder, porque eu era a cara dela e que se o destino me mostrou pra ele, é porque o destino tava dando uma segunda chance pra ele. E, gente, nessa altura, né, no quarto dia que eu tava em cativeiro, eu só pensava assim que ninguém nunca ia me encontrar. Eu só pensava que ninguém tinha visto ele tava com o meu celular, então através do meu celular não tinha como a polícia me encontrar. Só que nessa altura a polícia já estava me procurando. O que eu não sabia é que quando ele jogou o carro em cima de mim e me fez entrar no carro dele, uma mulher que mora lá na ponta da rua viu e deu queixa na polícia. Então a polícia já estava atrás da gente. Acontece que, como eu falei, essa casinha era bem afastada da cidade, ele ia lá, ele voltava. Então, eu acho que se não fosse por causa da denúncia que aconteceu, eles não teriam me encontrado lá. No sexto dia, ele foi lá pela manhã, ele me deu o café da manhã, porque ele fazia questão que eu fizesse todas as refeições. Mesmo que eu dissesse que eu não queria comer, ele me obrigava a comer. E aí, assim que eu terminei de tomar o café da manhã, ele foi embora e ele não voltou mais. Porque nos outros dias, ele passava praticamente o dia inteiro comigo. Quando foi bem à tardezinha, a polícia me encontrou e, segundo eles só me encontraram porque alguém ligou de forma anônima na delegacia e deu a minha localização exata. Então, assim, eles nunca encontraram ele e nada me tira da cabeça que foi ele que ligou e fez isso. Eu acho que ele realmente estava em surto e aí quando ele caiu em si, né, ele quis me entregar, mas também não quis se entregar para a polícia. E eu tenho uma pequena desconfiança, assim, que de algum modo ele tenha saído do país para ir atrás da ex-mulher dele, porque, cara, tem 4 anos e ninguém nunca encontrou esse cara aqui. Então, não tem outra explicação. O fato é que depois desse acontecido, né, eu não sou a mesma pessoa. Eu me tornei depressiva, assustada, eu tenho crise de pânico. Eu saí do trabalho porque eu mal consigo sair de casa. Mesmo que meio que ele não me fez mal nenhum, eu fiquei muito assustada porque aquela foi a pior experiência da minha vida. Gente, e o meu namorado, que esqueceu de desligar a live e um monte de gente viu a gente transando. O meu namorado, ele tava de férias, então ele ficava o dia todo jogando videogame. E na maioria das vezes, ele abria a live. Beleza, um certo dia eu fui trabalhar, só que o lugar que eu trabalhava tava em reforma. E nesse dia, tipo assim, era impossível ficar lá dentro, porque era muita poeira. Foi então que eles mandaram a gente embora pra casa. E fomos, né? Então eu fiz uma surpresa e fui direto pra casa do meu namorado. E já fui com fogo, porque se tem uma coisa que eu tenho é fogo. Cheguei lá na casa dele, chamei ele nem levantou da cadeira, ele abriu o portão pra mim no aparelhinho. Cheguei na sala, dei um beijo nele, perguntei se ele estava sozinho, ele disse que sim. Nisso, ele só me avisou que estava em live. Só que o celular estava gravando a TV, não estava, tipo, pegando a gente. Foi então que eu comecei a provocar ele, passando a mão, beijando o pescoço. Até que eu fui, né, no ouvido dele e chamei ele para fazer. E claro que na mesma hora ele aceitou porque ele também nunca negou fogo.
Foi quando, gente, ele foi apertar o botão da live pra poder encerrar. Só que naquele desespero, ele foi e apertou o botão errado. Ele apertou o botão pra virar a câmera. Fomos pro sofá, esquecemos tudo e ali o pau comeu, gente, de todos os jeitos. Beleza, terminamos, levantei, corri pro banheiro e enquanto eu tava tomando banho, eu vi que o meu namorado tava demorando. Como eu vi que ele estava demorando pra vir para o banho, eu fui e chamei ele. Nisso, gente, meu namorado entrou no banheiro todo vermelho, ele parecia um pimentão, ele tava muito vermelho. E começou a pedir desculpas. Perguntei pra ele o porquê, né, porque, tipo, não tava entendendo nada. Foi quando ele disse, morrendo de medo, tadinho. Ele disse que em vez de ele desligar a câmera, ele errou o botão e apertou o botão de virar a câmera. E acabou que a câmera virou pra gente. Eu fiquei assim, pausada, por uns 10 minutos, juro por Deus. Passou um filme pela minha cabeça. Passou meu pai vendo, minha mãe vendo, meus tios, minha família. Nossa, cara, minha sogra, meu sogro. E o meu maior medo ainda era daquilo repercutir. Pensou se o povo começasse, tipo, a compartilhar aquilo? Meu Deus! Mas graças a Deus aquilo não alarmou. Não sei porquê, mas, tipo assim, não virou nem assunto. Pra vocês terem noção. Tipo assim, só se as pessoas disfarçam demais, porque não é possível. E o pior, gente, é que sempre batia, tipo, 50, 60 pessoas na live dele. Aquele dia bateu 250 pessoas. E a maioria era tudo, tipo, pessoas que a gente conhecia. Alguns amigos dele, principalmente. Mas enfim, eu e meu namorado, depois disso, a gente nunca mais saiu pra rua nem pra chupar um sorvete, de tanta vergonha que a gente tem. Não, e o pior não é isso. Esses dias a gente foi no banco porque a gente teve que ir, porque a gente só foi porque era preciso mesmo. E, tipo assim, todo homem que me olhava, ele ficava nervoso porque ele achava que a pessoa, tipo assim, ele falava, será que essa pessoa te viu na live? Tá ficando louco já, tá levando pro coração já. No dia, eu confesso que eu chorei muito. Eu chorei bastante, gente. Mas hoje, depois que passa, a gente acaba esquecendo. E como não deu falatório, é mais fácil de esquecer ainda, né?